Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? O tema, do aniversário da igreja, que se encontra em Levítico. A presença de Deus é real neste lugar, viu? Assim como a irmã falou, eu estou aqui todo me tremendo. Arabadacaço, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria já dizer aos irmãos da igreja, Arabadacaço, não teve lugar melhor para você vir nesta noite. Aleluia. Deus vai fazer coisas tremendas neste lugar, viu? Deus vai fazer coisa tremenda neste lugar. Mas é só para quem crê. Aleluia. Amém? Levítico 6, 13. Aleluia. Assim diz o Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma palavra poderosa, rabadacaço. Como aqui, se os irmãos estiverem prestando atenção, desde o começo até agora, o Senhor só vem falando de fogo. Aleluias. Se você estiver verdadeiramente ligado no culto, você vê que a palavra do Senhor, de cada oportunidade que teve, o Senhor aqui só falou de fogo. E no começo, quando o irmão trouxe a palavra aqui, né? Sobre o fogo que desceu do céu, né? Arabadacaço, aleluias. Quando eu lembro essa palavra aqui, o Senhor me leva a palavra que o irmão trouxe. Que os profetas de Baal faziam de tudo para chamar a atenção de Baal. Com sangue, com gritos. Mas as coisas de Deus é diferente. Aleluia. As coisas de Deus é simples. Você vê que não precisa de muita coisa. Rabadacaço. E o Senhor fez uma coisa maravilhosa naquele lugar. Consumiu os holocaustos. E o que foi que os profetas fez? Os profetas de Baal ficaram com medo. Aleluia. Esse Deus é um Deus poderoso, igreja. Esse é um Deus que faz coisa além do que a gente pensa. E quando a palavra vem nos mostrar aqui em Levítico 6, aleluias, Deus dá uma instrução aos sacerdotes, né? Como é sobre o sacrifício e o cuidado com o altar. E nesse versículo 13 que o Senhor traz, Deus ordena, é uma ordenância. Aleluias. Arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Os sacerdotes naquele tempo tinham, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma responsabilidade, arabadacaço. Como, meu irmão, a responsabilidade? Aleluias. Ele tinha a responsabilidade de manter aquele fogo aceso. Arabadacaço. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o fogo representava a presença de Deus e a adoração do povo. Arabadacaço. Naquele tempo. Aí a gente vê hoje a gente não faz esse sacrifício queimando coisas, né? Hoje como é que oferecemos o sacrifício ao Senhor? É adorando a Deus, é lendo as escrituras cada dia, é buscando, é jejuando, é tendo oração constante, é fazendo o que é certo aos olhos de Deus, né? É ministrando a palavra ao próximo, é abençoando uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É fazendo uso da palavra de Deus a todos os dias. É tendo comunhão com os irmãos todos os dias.
Nos alegramos aqui, ó, nesse dia que é dia de festa. Isso aqui que agrada ao coração de Deus. Arabadacaço, aleluias. Sabe por quê, meu irmão? Temos que manter a nossa chama acesa. Porque se a gente se esfriar, caímos. E a queda é feia. E o Senhor está todo o tempo nos dando instruções, através da palavra, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos conduzir diante da presença de Deus. Porque a presença de Deus não é algo que a gente trata como se fosse um objeto. A presença de Deus é coisa séria. Eu costumo falar, irmão, não tem esse que provou a presença de Deus, Arabadacaço, que esqueceu, irmão. Uma certa feita eu morava em uma cidade que só tinha católico, aleluia. Uma vez eu saí para ministrar a palavra, saí para evangelizar, evangelizei um jovem que estava trabalhando, e eu fui dar um folheto a ele. A dona do estabelecimento me falou, Jesus aqui não entra, aleluias. E se você pegar esse folheto, você está demitido, falou com ele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu cheguei em casa naquele dia abatido, eu ajoelhei, eu orei, chorei. Eu falei, Senhor, por que isso? Ninguém quer lhe aceitar? Aleluias. Aquilo abateu meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arabadacaço, aleluias. E eu conversando com a irmã falou que o pessoal cuspiu ela quando ela foi evangelizar. Que falou de Jesus. Eu falei assim, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar falando de Jesus. E eu deixava de almoçar, eu subia ao monte e orava a Deus. Eu falei, Senhor, muda esse quadro, Senhor. Muda esse quadro, meu Deus. Eu tenho que ser um crente mais fervoroso. Eu tenho que falar com mais autoridade. Eu não posso me abater diante dessa situação. E naquele dia que eu subi determinado ao monte, o Senhor me batizou com o Espírito Santo naquele monte. Eu comecei a pular, eu comecei a rodar sozinho naquele lugar, Arabadacaço. E o Senhor me falou naquele lugar assim, ó, aleluia, você não pode ser um crente frio, aleluias. Nós temos que ser um crente fervoroso, aleluias. Nós temos que buscar esse fogo de Deus a cada dia. Nós temos que buscar a presença de Deus a cada dia. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que ter a comunhão com Deus todos os dias, igreja. Arabadacaço. Aleluias. Porque a gente sabe que nosso socorro só vem somente dele. A palavra diz, na angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Aleluias. Não tem nenhuma petição que a gente coloque nos pés do Senhor que Ele não nos responda. Mas sabe qual é o nosso erro? Que a gente quer tudo para ontem. Arabadacaço. A gente não sabe esperar o tempo de Deus. Nós somos ansiosos. Nós andamos muito ansiosos na presença de Deus. E a própria palavra de Deus, Ele manda dizer, lança a mim toda a sua ansiedade. E muitas das vezes as coisas de Deus não acontecem, a gente se esfria. Muitas das vezes Deus coloca a gente numa situação porque Deus quer mais intimidade. Deus quer ter mais intimidade conosco, meus irmãos. Deus quer que a gente desça as madrugadas com fervor. Deus quer que a gente desça as madrugadas com fervor mesmo, com vontade. Porque os ouvidos do Senhor estão abertos para as nossas orações. O fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Tem fogo? Tem. Rabadacaço? Tem. Mas precisa de lenha. Rabadacaço. Tem fogo? Tem. Rabadacaço, igreja. Aleluias.
Mas quem joga lenha ali somos nós. Depende de nós. Somos dependentes de Deus? Somos dependentes de Deus. Mas temos que fazer a nossa parte. Porque Deus sabe o que eu e você precisa. Aleluias. Deus sabe, mas Deus quer ouvir da nossa boca. Rabadacaço. Aleluia. Deus quer comunhão todos os dias. Deus quer leitura da palavra. Aleluia. Porque senão não estava escrito. Meditar de dia e de noite nela. Aleluias. E temos a cada dia que nos aproximar mais desse Deus. Porque sabemos que tudo só vem dele. Se essa casa está aberta, é porque é ele, irmão. Se a construção, a rabadacaço, aleluia. Aleluias. Deus é maravilhoso, hein? Glória a Deus, aleluias. É Deus, meus irmãos. Só quem faz é Ele. Se estamos aqui hoje, é por causa dEle. Ele já tinha um tempo marcado. Ele tinha marcado esse compromisso comigo e com você aqui nessa noite. Quantos aqui, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor livrou da morte? Quantos livramentos o Senhor já nos deu de morte? A mim, Deus já deu vários. Rabadacaço. Mesmo afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor me falava, não vai aqui. Aleluias. O Senhor fala, não vá por aqui que vai acontecer. Aleluias. E quando eu não ouvia a voz de Deus, Jesus enviava alguém para falar comigo. Porque ainda dentro do meu coração eu tinha um temor. Aquele fogo ainda ardia dentro do meu coração. E eu falava, Senhor, eu não sei porque eu estou fazendo isso. Eu não sei porque eu estou afastado dos seus caminhos. Era uma luta constante. Do espírito com a carne. Uma certa feita eu gostava de pagode. Eu gostava de tocar em banda de pagode. Eu estava indo para um certo lugar onde estava tendo uma banda de pagode tocando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Arabadacaço. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Arabadacaço. Arabadacaço. O inimigo tinha armado um laço ali para tirar a minha vida. Aleluias. E eu sentindo algo no meu coração que para mim não era para ir naquele local, naquela noite. E eu com desobediência. E eu desobedecendo ao Senhor, falando eu vou. Chamei um rapaz que andava comigo, eu falei, hoje a gente vai. Ele tá bom. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu encontrei com minha irmã, a Rabadacaço, que estava nos caminhos do Senhor. Quando eu vi a minha irmã, eu estava fumando cigarro, eu escondi o cigarro, joguei fora. Aleluias. E eu vinha passando, minha irmã me chamou, eu falei, o que é? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E minha irmã falou, não vá para esse lugar que eu estou com mau pressentimento com você. Aleluias. E eu já sentia que Deus estava falando que não era para mim ir. Mas a minha desobediência, Deus teve que colocar minha irmã no meu caminho. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas eu estou falando. Rabadacaço. Aleluias. E no momento que minha irmã estava vindo da igreja, minha irmã se ajoelhou nos meus pés, no frente de todo mundo. A Rabadacaço falou, meu irmão, não vá, pelo amor de Deus, chorando, nos prantos. Eu falei, levante daí, rapaz, que você está passando vergonha. A Rabadacaço. Aleluias. E eu falei, eu vou. E minha irmã falou comigo, eu vou falar com minha mãe para ela ligar para você. Eu falei, pode falar com quem você quiser. Aleluias. E quando eu cheguei ali no meio do caminho com a pessoa que eu estava, ele falou, olha, se sua irmã veio da igreja, meu irmão, eu não sou evangélico não, mas se sua irmã veio da igreja e está falando, meu irmão, para você ir, bora voltar daqui, eu não vou não. E eu cheguei no meio do caminho, eu falei, eu vou voltar. Rabadacaço. Aleluias. E assim voltamos, eu não sentia nem mais vontade de beber.
Eu senti o meu corpo tremer todo naquela hora que ele falou. Aleluia. E aquela chama, o fogo ainda ardia dentro do meu coração da presença de Deus. A raba da casa. E quando eu chego, fui para casa. Minha irmã estava em casa. Quando eu cheguei, minha irmã me abraçou e falou comigo. Eu sabia, meu irmão, que você ia vir, que eu estava orando por você. E quando eu chego de manhã, tem uma notícia. Um rapaz foi baleado. Aleluia. Naquele mesmo lugar onde você gostava de sentar. A chama do Senhor ainda estava sobre o meu coração. E o Senhor me deu livramento naquele dia. Aleluias. E depois daquele dia o fogo começou a arder mais dentro do meu coração. Eu falei, eu vou buscar esse Deus, eu vou sair dessa vida, meu Deus. Porque eu sei que eu estou desagradando a Ti. Quando me convidava para ir para a igreja, eu bebia para não ir. Eu fazia de tudo para me esquivar, para não ir para a igreja. Aleluias. Rabadacaço. Mas o próprio Deus tem suas estratégias. Aleluias. Todas as vezes, meus irmãos, que eu ia lá na boca de fumo buscar droga, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu evangelizava as pessoas, eu falava de Deus para as pessoas de lá. E o cara falando, você vem aqui comprar, você está falando de Deus para mim? Aí eu falava assim, eu estou errado o que eu estou usando, mas você está mais errado que você está vendendo. Eu dizia a ele. E eu chegava e profetizava na vida dele, eu profetizo na sua vida que eu vejo você sair dessa vida, meu irmão. E para a honra e glória do Senhor hoje, ele é evangélico, ele e a esposa dele. Quando chega lá perto do mercado, eu tomei até um susto, eu estou aqui, meu irmão. Se eu soubesse que Deus era tão maravilhoso, eu já tinha saído daquela vida antes. Eu falei, muitas das vezes Deus nos coloca naquele lugar para a gente ter testemunho. Como é que eu ia ganhar? Como é que ele vai ganhar alma se ele não tiver testemunho? Eu nunca vi um guerreiro ir para a guerra e voltar sem cicatriz. Arabadacaço. Temos que ter cicatriz, meus irmãos. Temos que ter cicatriz. Cada cicatriz é um testemunho. A gente tem uma cicatriz, a pessoa pergunta o que foi isso. Todo mundo pergunta quando vê uma cicatriz. Aí você fala, foi assim que aconteceu na minha vida. E assim não é diferente quando a gente está na presença de Deus. Quando o povo fala, meu irmão, porque você prega desse jeito, ela louva desse jeito, é porque lá atrás ela teve uma busca, rabadacaço. Lá atrás ela deixou o fogo, aleluia, não deixou o fogo apagar, rabadacaço. Não deixou o fogo apagar, aleluia. E Deus está falando que tem crente nesta noite aqui que vai deixar o fogo apagar, rabadacaço. Aleluias. E na palavra de Deus ele diz assim, se não me falha a memória, Romanos, Arabadacaço, não sejais vigoroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Temos que ter fervor na presença de Deus. Temos que servir ao Senhor com toda a força. Temos que servir ao Senhor, louvar mesmo o Senhor como se a gente nunca tivesse louvado antes. E é dessa forma assim, nós entregamos a cada dia a Deus, que o fogo permanece aceso na minha e na tua vida.
Porque quando a gente era do mundo, a gente ia. A gente cantava. A gente ia andando. Porque para as coisas de Deus é difícil. Arabadacaço. Se a pessoa te chamasse para você em uma festa, lá em Monte Gordo, você não tivesse transporte, você iria andando. Porque quando Deus chama a gente para evangelizar, a gente fica colocando desculpa. Hoje está chovendo. Aleluias. É longe. Arabadacaço. Eu não tenho transporte. Aleluias. Porque para as coisas do mundo a gente tinha tempo. E esse Deus Todo-Poderoso que nos dá livramento a cada dia cuida de nós. Nós não podemos botar empecilho diante desse Deus. Não podemos botar empecilho nas coisas de Deus. Porque o reino de Deus é tomado à força, igreja. O reino de Deus é tomado à força, igreja. E se não for na força, não vai. Mas, irmão, como é na força, não é na força do meu braço, nem da tua. É na força do Senhor. Porque Deus está falando que nessa noite aqui vai batizar gente neste lugar. Deus vai fazer uma coisa diferente, arabadacaço, neste lugar. Eu já posso sentir o mover de Deus nesse lugar, aleluias. E o fogo vai continuar ardendo sobre esse altar, arabadacaço. Arabadacaço, aleluias. Arabadacaço, aleluias. Aleluias, 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 aleluias. O fogo arderá sobre o altar. Aleluias. Arabadacaço. Tem que ter brasa, igreja. Tem que ter fogo. Aleluias. Arabadacaço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Rabadacaço. Nós somos sacrifício, igreja. Arabadacaço. Teve um homem que pagou o preço por mim e pela tua vida. Sofreu, pereceu, foi cuspido, sem ter feito nada. Para eu e você estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, chame a atenção dele nesta noite. Glorifica a ele, meus irmãos. Arabadacaço. Eu peço a você, irmão, que fique de pé. Esse daqui do meio, você o alto aqui. Não, atrás. É. Rabadacaço. Aleluias. Quando o irmão entrou na igreja, arabadacaço, aleluias. Minha esposa me conhece e sabe. Aleluia. Está aqui, pode provar. Eu sou uma pessoa que quando eu chego na igreja, eu não acostumo sentar e olhar mais para trás.
Meu olhar é para frente. Pode estar acontecendo o que for na igreja, eu não olho para trás. Arabadacaço. Minha esposa está aqui de prova, ela sabe. Eu não gosto de olhar para trás na igreja. Pode chegar fazendo zoado o que for. Mas quando você chegou, Arabadacaço, o Espírito Santo de Deus ministrava ao meu coração. Arabadacaço. Aleluias. E o Senhor mandava dizer aqui, me mostrava assim, você falava obreiro eleito. Arabadacaço. Quando eu olhei para trás, o Senhor falou, obreiro eleito. Aleluias. Eu falei, Senhor, mas é que o Senhor quer falar através desta palavra? E na hora da apresentação, o Senhor vinha moendo ao meu coração. Aleluias. 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 E o Senhor me mostrava você marchando. Arabadacaço. O Senhor me mostrava você numa marcha, Arabadacaço, você marchando, Arabadacaço, Arabadacaço, você andando e você marchando, Arabadacaço. Tinha muita gente andando, mas você estava marchando, Arabadacaço. Sabe por quê? Porque Deus te quer marchando, Arabadacaço. O Senhor te trouxe nesta noite aqui porque você sabe da responsabilidade que você tem na presença de Deus. Porque inumeramente o próprio Deus já falou através de profeta com você, Arabadacaço, que seu chamado é árduo. Aleluias. E o Senhor manda te perguntar, até quando fugirás do teu chamado? Aleluias. O Senhor fala aqui no meu coração, sabe o quê? Que seu ministério já está atrasado, Arabadacaço. Aleluias. O Senhor manda dizer, até quando fugirá do meu chamado? Arabadacaço. O Senhor diz que é tempo, Arabadacaço, de entrar na tenda. Aleluias. Porque grande foi a oportunidade que o Senhor te deu, Arabadacaço. O Senhor fechou muita boca de leão através da tua vida. Aleluias. O diabo mandou abrir a tua cova. Aleluias. O diabo falou, cava essa cova que ele vai entrar aí. Mas pelo chamado tão forte que você tem de Deus, Arabadacaço, o Senhor colocou a mão sobre a tua vida e falou, no meu ele não toca. Mas só que Deus é um Deus também que ele dá oportunidade, Arabadacaço. Quantas oportunidades o Senhor já te deu? Quantos livramentos o Senhor já te deu de morte? Não era nem para você estar aqui nesta noite. Tinha muita gente que falava ali, já foi. Aquele ali não presta mais para nada. Mas só que a última palavra vem de Deus. O Senhor manda te dizer, Arabadacaço, nesta noite, Arabadacaço. Se você abrir seu coração verdadeiramente, você sairá daqui diferente, aleluia. E o fogo, Arabadacaço, e o fogo que arde sobre aquele altar, Arabadacaço, vai arder sobre a tua vida, Arabadacaço. Porque o Senhor não te chamou, Arabadacaço, para você sentar em cadeira, Arabadacaço, o Senhor te chamou para estar no altar. E o Senhor manda te dizer mais uma vez, até quando fugirá do teu chamado? Porque você sabe o que é que Deus tem com você. Eu falei, como assim, Senhor? Deus fala, somente isso. Deus, você sabe o que é que Deus tem contigo. E não há tempo mais de voltar. Não há tempo de retroceder. Não há tempo de retroceder. Eu falei, Senhor, por que todo mundo está andando e ele está marchando? Aleluia. Porque o Senhor me mostrava você com um brilho diferente. O Senhor manda dizer que você é diferenciado no meio de muitos. Porque o Senhor tem te dado estratégia. O Senhor tem te dado sabedoria.
Você é uma pessoa que você tem a mente aberta, arabadacaço, uma mente inteligente, arabadacaço. O Senhor me mostra você muito inteligente, aleluias. O Senhor mostra que você é destacado no meio de muitos. Muitas das vezes muita gente se levantou sobre a tua vida, aleluia, por você ser diferente, por você ter esse brilho. Às vezes você se perguntou, meu Deus, eu não fiz nada dessa pessoa, por que essa pessoa se levanta contra mim? Não é contra você, aleluia, é a presença de Deus que existe em você. E Deus manda dizer que tem lugar para você na mesa, rabadacaço. Deus diz que tem lugar para você na mesa, aleluia, e é cadeira de honra. Deus manda dizer que não é qualquer cadeira. Porque, meu pastor, o diabo ele é assim, ele acha que tem poder sobre a vida das pessoas, né? Ele mandou abrir a cova desse jovem aqui, o Senhor me mostrou a cova aberta. Mas só que o próprio Deus, que é um Deus poderoso e misericordioso, está falando mais uma vez para você, arabadacaço, no meu ninguém toca. E o Senhor, para provar que é Deus da tua vida, o Senhor manda você descer à madrugada, rabadacaço, porque tem acordado nas madrugadas, rabadacaço, tem acordado nas madrugadas achando que está perdendo o sono, rabadacaço, mas sou eu, filho meu, querendo falar contigo. Sou eu, filho meu, querendo ter um particular contigo. Sabe por que o próprio Deus vai aparecer para você? Porque muitas das vezes a gente não dá crédito à palavra. Porque muitas das vezes a gente deixa a dúvida aparecer no nosso coração. Mas o próprio Deus vai se revelar para você e vai te chamar pelo teu nome, arabadacaço. Muitas das vezes você acorda de madrugada, você pensa, eu estou com insônia, eu perdi o sono. Não é o próprio Deus querendo ter um particular contigo. Eu sei que é difícil, arabadacaço. Eu sei que é difícil ajoelhar, eu sei que você está constrangido, eu sei. Eu já passei por esses constrangimentos. Eu não olhava nem para o céu, porque eu achava que eu não era digno nem de olhar para o céu. Mas só que Deus é um Deus misericordioso, e Deus fala assim, ó, eu tenho uma oportunidade para ti. E Deus manda te dizer que a tua oportunidade é hoje. Aleluias. Se humilha diante de Deus, arabadacaço. Porque a gente se humilha diante de tanta pessoa para querer coisa, para querer algo, né? A gente fica ali se humilhando para ganhar algo financeiro, algum bem. Por que a gente não se humilha na presença de Deus? Mas o próprio Deus mandou te dizer mais uma vez que a tua oportunidade é hoje. Chega de sofrer, arabadacaço. Sabe por quê? Tem muitos lá que estão precisando de você. Muitos daqueles que falaram assim que você não tem jeito, você vai voltar lá. Mas vai voltar diferente, para mostrar que Ele é o Deus da tua vida. Vai mostrar com brilho novo, aleluia. Vai voltar com vestes novas. Porque um Deus é um Deus que Ele faz tudo novo. E muita gente que tinha você como vergonha, rabadacaço, até da tua família, rabadacaço, que não quer nem ouvir falar do teu nome, rabadacaço, não quer nem ouvir falar de você, rabadacaço. O próprio Deus vai te usar para você ajudar eles. Porque tem muita gente magoada com você. Muita gente magoada mesmo com você. Que não quer nem ouvir falar em você, nem seu nome. Quando fala de seu nome, a pessoa sai. Mas Deus manda eu te falar que Ele é o Deus de restauração. Deus falou, se você abrir seu coração verdadeiramente nessa noite, você já saiu daqui com tua vitória. Deus vai mudar seus pensamentos.
Deus vai mudar a tua mente, o teu entendimento. Deus vai te dar revelação da palavra. Aleluias. Porque muita gente pensa que para pregar a palavra tem que ter curso de teologia. Aleluia. Mas a melhor teologia é a que vem do coração de Deus, que vem na direção do Espírito Santo de Deus. E Deus manda te dizer mais uma vez: a oportunidade é hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rabadacaço. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. 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 Aleluia. Deus diz assim, ó: já passei por desertos e vales, passei por provas. Aleluias. Eu já enfrentei a grandes mares e muitas provas. Eu já tive que vencer barreiras e o tão terrível furacão. Eu já tive que enfrentar gigantes e até humilhação. No momento procurei amigos, ninguém estava lá. Quantas vezes caminhei sorrindo, mas querendo chorar. Só Deus que conhece a minha história sabe que eu passei para hoje estar aqui. Muitas noites eu passei em claro, sem conseguir dormir. Sabe o que é que Deus falou? Mas Deus nunca te deixou sozinho. Foi na tua frente, arrancando os embaraços, tirando os espinhos. E eu sei, sua história foi escrita pelo teu Senhor. Você não é pedra qualquer, você é joia de valor. Quando todos te deram as costas, Deus te abraçou. A raba da casa, aleluia. Muita gente te deu as costas, mas o próprio Deus chegou e te abraçou. A raba da casa. Deus tem muito amor pela tua vida. Eu posso sentir a tua dor, uma angústia que você tem dentro do peito, uma mágoa, a raba da casa. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que Ele diz que tira esse fardo pesado. Deus tira toda essa carga pesada que você vem carregando ao longo dos anos. Mas só que Deus manda te dizer, aleluia, que esse fardo não é teu. A raba da casa. Porque não foi você que fizeram mal, foi quem fizeram mal a você. Então esse peso não é teu. Aleluia. Mesmo assim você carrega essa carga pesada. Mas o Senhor manda te dizer que Ele tira todo o peso das tuas costas hoje. Ele coloca um fardo leve. Aleluia. E o Senhor Deus, que Ele trabalha tanto, 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 tanto por aqueles que Ele amam. A raba da casa. Aleluia. Que o próprio Deus manda te dizer: perdoe eles. Aleluia. Porque muitas das vezes a pessoa faz algo a gente fica magoado, fica assim. Mas quem tinha que te pedir perdão são eles, mas é o próprio Deus que manda você pedir perdão. Eu sei que não é fácil, aleluia, a gente pedir perdão, igreja, quando a gente não fez algo. Mas Jesus disse que Ele é um Jesus que muda protocolo, aleluia. E Deus manda dizer que quando o Senhor fizer isso, aleluia, esse fardo que está pesado vai sair.
E as pessoas que te fizeram mal vão falar: oxe, ele me pediu perdão pelo que eu fiz para ele. Ele tem que ver o Deus da tua vida. Quem tem que sentir isso são eles que te fizeram mal. Não, Senhor. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que o Senhor é pedra preciosa para Deus. Muitos podem te julgar. O Senhor me mostrou que você já foi muito humilhado. Já passou por muitas coisas. Que até tem gente da tua família que nem sabe. Tem coisas que o Senhor passou que ninguém sabe, que é só o Senhor e Deus. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele disse que vai arrancar toda a tristeza do teu coração. Arabadacás, aleluias. Porque Deus falou que Ele é um Deus de alegria, aleluias. Porque quando Deus entra na vida da gente, aleluias, aleluias, quando a gente dá espaço para Jesus trabalhar na nossa vida, aleluia, tudo aquilo que era tristeza se torna em alegria. Lembra quando Jesus foi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus transformou a água em vinho, aleluia. Onde Jesus chega, algo de diferente tem que acontecer. E Deus chegou na vida do Senhor nesta noite. E Ele manda te dizer que está tirando todo o fardo pesado e está colocando o fardo leve. E o Senhor manda tirar toda essa mágoa do teu coração e perdoar eles. Porque quando a gente libera o perdão, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Deus fala que essa missão não é fácil, mas não é impossível. Aleluias. Arabadacaço. Aleluia. Jovem, você que está aí no canto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está se escondendo, mas Deus falou que se você se jogar no mar, Ele vai atrás de ti. Aleluia. Lembra de Jonas quando ele estava dentro da... Jonas tentou se esconder. Mas Deus é um Deus que Ele não perde nenhum dos seus. E Deus falou que vai usar a tua história para transformar muita história. Às vezes você pergunta a Deus: por que o Senhor me trouxe neste lugar? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito tão grande na tua vida. Se você soubesse o tamanho do chamado de Deus na tua vida. Porque muitas das vezes a gente bota limitação na nossa vida. Você fala: será eu já estou velho, já estou cansado. Mas Deus falou que você para Ele ainda é menino. Aleluias. Deus mostra você com um coração tão bom, puro, que gosta de verdade. Uma pessoa verdadeira. Deus falou que você não gosta tanto de mim que você fica irado quando a pessoa falta com verdade com você. E Deus acha graça no teu coração. Aleluias. E Deus vai te honrar para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Deus falou que você vai ter para emprestar, não para pedir. E Deus mandou te dizer que Ele entrou com providência na tua vida hoje sobre uma coisa que você está tanto pedindo. Deus falou que tem algo no teu coração que você tem desejado há muito tempo. Aleluia.
E Ele manda te dizer nessa noite que Ele é o Deus de providência e Ele já te deu. Deus manda dizer assim, ó: se crer, verás a glória de Deus na tua vida. Tem muita gente que ainda vai ouvir falar do teu nome, porque muitas das vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, mas Deus se lembra de cada bondade que você fez. E hoje você veio no lugar certo. Deus tinha um dia marcado com você aqui, ó. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.